Boa noite a todos, a todas. Nós estamos aqui para gravar um podcast sobre o tema Conversando acerca do TEA, do transtorno do espectro autista. Esse podcast, ele foi pensado, ele foi elaborado, ele foi construído como um informativo para as pessoas a partir de um módulo que nós estamos desenvolvendo aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul. Esse módulo ele envolve estudantes da psicologia e estudantes das licenciaturas. Então, nós vamos começar com a apresentação desses 4 estudantes que estão aqui hoje, representando uma turma de 30 que trabalharam arduamente durante o semestre. Nós estudamos muito sobre esse tema e nesse momento, então, é o momento de compartilhar com a comunidade, com as pessoas que também nos auxiliaram a conhecer, a partir de uma pesquisa que nós desenvolvemos, mais a fundo as características e as perspectivas daquelas pessoas e da inclusão, especialmente das pessoas que estão dentro do espectro autista. E aí eu começo pedindo que cada um se apresente e fiquem à vontade. Então, boa noite. Meu nome é Natália Baum e eu sou estudante do curso de Psicologia. Boa noite, meu nome é Rafaela Silveira dos Santos e eu curso Psicologia também. Boa noite, eu me chamo Bruna Damer e eu sou estudante de Educação Física. Boa noite, meu nome é Carlos Guimarães, também sou estudante de Educação Física. Muito bem, agora a gente vai começar então com as perguntas que vocês elaboraram, com as respostas. Vocês podem também complementar, um pergunta, o outro responde e podem fazer as complementações que acharem necessárias. Acho que vamos começar com o Carlos, né? Isso? Isso. Como a gente está falando sobre o TEA, convém, como a primeira pergunta, a gente já sair de cara assim perguntando o que é o TEA? Bom, o TEA, então, ele é compreendido como um transtorno do neurodesenvolvimento, mas muito além disso, ele também é compreendido a partir de muitos estudos realizados recentemente como uma condição neurológica atípica. Então, nós compreendemos que o cérebro de uma pessoa portadora de TEA é um cérebro atípico e diferente de uma pessoa típica, que normalmente tem suas estruturas cerebrais de uma forma diferente. Perfeito, e aproveitando então para trazer uma complementação para vocês, né, de que muitas vezes se confunde o transtorno do espectro autista como uma doença mental, né, e na verdade não é uma doença da mente, como a Rafa estava falando, né, é um transtorno que envolve o funcionamento cerebral. E que dentro desse espectro a gente tem uma variedade imensa de características de pessoas, que vão desde aquelas pessoas que têm dificuldade de comunicação, de fala, até aquelas pessoas que têm altas habilidades em algumas áreas específicas. Então é importante que a gente entenda que é uma faixa, né, muito grande dentro desse transtorno do espectro, que envolve diferenças que são diferenças do funcionamento cerebral e não do funcionamento da mente, né, e também questões ambientais que envolvem, sem dúvida, o desenvolvimento do ser humano, né? E vamos para a pergunta, então, 2. Gostaria Carlos, de falar. por favor. É bom falar também, né, que o TEA, cada um, falando em autismo, cada autista é único. Cada um tem o seu jeito, a sua formaçãozinha, né, o seu jeito de ser, de agir, né? Então, o autista, ele é único. Só esse que eu queria dar uma... Não, perfeito, realmente é isso. A gente tem que olhar para a pessoa, né, antes do transtorno. E o transtorno, ele, claro, traz características, traz algumas questões que a gente vai abordar aqui, mas olhar para a pessoa em primeiro lugar, né? Importante lembrança. Vamos lá, quem é que quer perguntar agora? Outra questão muito importante que a gente também gostaria de abordar é quais são as estereotipias mais comuns dos estudantes com TEA? Então, acredito que algumas estereotipias que são muito comuns, a gente vê muitos movimentos repetitivos das mãos ou de outros membros do corpo. Alguns autistas, eles começam a andar de um lado para o outro, assim, sem um local específico. Eles começam a balançar muito o corpo para frente e para trás. Às vezes, a gente percebe muito eles dentro de sala de aula, pulando, dando alguns giros sem
sem motivo nenhum, e aí que a gente consegue perceber também quando a criança tem autismo. Mas uma questão muito importante também é quando a criança ela desvia o olhar, quando ela não consegue manter um contato visual com as pessoas que estão ao redor dela. Acredito também que algumas outras crianças, como o Carlos disse, cada autista é diferente, cada autista é único, então não são todas essas crianças que vão apresentar tudo isso, mas esses são os mais comuns. Então tem alguns que também repetem sons, palavras, tem aqueles que também preferem um material específico, um objeto específico, um filme específico, eles só querem aquela coisa. Então, são essas algumas características das estereotipias, mas lembrando que nem todos esses vão apresentar essas características. São só alguns e, às vezes, alguns apresentam várias dessas, alguns apresentam apenas uma. Então, varia de criança para criança. Posso complementar? Claro. É importante também a gente considerar e também observar em diferentes quadros, né, de transtorno do espectro autista, que existem diferentes hiperfocos em cada fase, né? Eles podem alterar o hiperfoco, né? Muitos começam gostando de dinossauros, por exemplo, depois eles passam a gostar de colecionar coisas, e eles também têm objetos de apego, né? Que eles vão se apegando e eles não vão gostar de se desfazer deles, mas isso são fases, isso é um processo que acontece no decorrer do desenvolvimento da criança, principalmente, né? Que tem o autismo. Muito bom, Rafa. Até a gente, vocês, por dica de vocês, né, eu acabei assistindo e viciando na série Atypical, que vocês me sugeriram, e é uma dica também para aqueles que estão nos ouvindo, para acompanharem essa série, né, que é uma série que traz muitas características ali já de um jovem, né, na fase da juventude, da adolescência, de uma pessoa com transtorno do espectro autista, mas que vale a pena porque a gente consegue identificar essas características todas, né? A ecolalia, o hiperfoco, a questão de sensibilidade, né, que tem muitas vezes tátil ou gustativa, os sentidos muito aguçados, a questão da luz forte incomodar, do som que incomoda. Então, são questões todas que a gente percebe e que pode não estar presente em todas, né, Bruna? Sim. Mas como tu disseste, a gente tem que observar porque é importante para identificar. O quanto mais cedo a gente identifica, melhor a gente pode atender e aproximar o atendimento, né, que ele é multiprofissional e que a gente também vai abordar agora nesse podcast. Claro, por favor, fica à vontade, Carlos. Na verdade, é uma curiosidade, né, para quem tem filho, né, agora, assim, tão novo, tem muita gente que tem filho e acha que o filho já é autista, já vem carregado de TEA, e na verdade não é assim, né. As crianças, eles tendem a ter muita coisa parelha ao TEA, né? E às vezes a gente fica assustado, né? E só vai ver mesmo, você só vai perceber quando ele está lá para os 2, 3, 4 anos. Não é assim, você viu a criança com 1 ano, 2 anos fazendo determinada coisa, você já se assusta achando que tem. Não, calma, né? Procura o médico, né? O pediatra, ele vai te acalmar, porque é com o tempo que você vai descobrir, né? Porque tem muita gente que fica desesperado com isso. Alguns desenvolvem mais tarde algumas questões, uns aprendem a caminhar antes, outros aprendem a falar depois. E essa questão da fala preocupa muito os pais, né? Geralmente as crianças que demoram um pouquinho mais para falar, os pais já ficam preocupados, as pessoas em volta, né? Já é um sinal de alerta. Assim, Eu acho interessante também que para além de tu pensar num diagnóstico do TEA, tu tem que pensar num diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, existe uma condição que seria um mutismo seletivo, onde a criança ela seleciona momentos em que ela vai reter, né, a verbalização. E é uma das coisas que muitas vezes pode ser confundido com o TEA. E outras condições também existentes podem ser confundidas com o TEA. Como a surdez, por exemplo. Como a surdez, exatamente, como a gente estudou. E essas condições elas devem ser consideradas. Então, descartando a possibilidade de surdez, examinar essa questão. E daí é um processo, realmente. E até existem casos de autismo não reconhecidos ainda, mas que estão em acompanhamento. Perfeito. Porque as crianças são muito novas, muito pequenas, então elas estão em acompanhamento para ver se sim, a partir de tal idade que pode ser reconhecido o autismo, se realmente vai reconhecer esse diagnóstico ou não. E alguns diagnósticos são feitos só
quando já se é jovem, né? Que é o diagnóstico tardio de adolescentes, de adultos, que muitas vezes não... Tem um monte de famosos agora aparecendo, Sim. que foram diagnosticados depois. Exatamente. Só com 40 e poucos anos, 50, e ainda não sabiam. Então isso está aparecendo muito. Acho que as pessoas estão falando mais agora e está se tornando uma coisa mais... Como é que eu vou dizer? Não é natural, uma coisa mais... que está aparecendo mais, tem mais pessoas trazendo, e antes isso era escondido. Conscientiza mais também, né? Eu sei que lá é uma coisa assim fora do Brasil, mas lá no Japão eles tendem a esconder o autismo. Então, as crianças que nascem com isso, dificilmente eles vão abrir, como nós abrimos, como nós falamos sobre isso, dificilmente lá é falado, eles preferem esconder. Então, acho que é bem interessante trazer que aqui a gente pode falar abertamente sobre isso. É muito importante também, Bruna, a questão da inclusão, né? Nós estamos tendo essa cadeira no nosso curso, que aborda, né, vários cursos, e é sobre a inclusão. Acho que é importante a gente falar sobre a inclusão, né, dessas pessoas, porque se torna um assunto que a gente não se assusta mais, né? A gente começa a aceitar, não é algo que paralisa de repente. Que causa tanta estranheza, né, a ponto da gente não tentar fazer algo, né? Sim. É porque também eu sempre penso assim, né? O que vai ser dessas pessoas que têm esse transtorno após um pai e uma mãe falecer? Né? Então, essa inclusão logo, cedo, é uma coisa muito importante para eles se sentirem na sociedade, para eles se perceberem daquela localidade, eles entenderem que eles fazem parte de algo. E saber viver aos poucos de maneira independente, né? Um pouquinho menos dependente do que ele se torna. Encontrando estratégias, né? E muitos depoimentos que a gente assistiu nas nossas aulas, os jovens traziam isso, que muitas vezes eles não sabem como socializar, mas eles querem ser chamados para participar de uma festa, de uma conversa, né? Encontrar estratégias para isso. É porque também eu penso, né, que é muito mais fácil quando você tem as pargas, aspas, né? Porque você tem aquele problema de fala, né, tal, tem um pouco de memória mais pouco curta, tal, porém, né, ele já tem um desenvolvimento maior na rua, né, ele participa muito mais do que um autista comum, né, convencional, que tem irritabilidade, outras coisas. E esses são, tem escolas que não aceitam, né. Então, essa questão que a Natália falou é muito importante. Né? As pessoas têm que aceitar, precisam aceitar. Até porque legalmente elas teriam que aceitar, né? Mas a gente sabe que entre o legal e entre o que acontece de fato na situação de inclusão nas escolas há uma diferença, né? Mas hoje a gente já tem, como a Bruna também estava dizendo, uma situação que não é mais tão velada. Como as pessoas tornam isso mais público, até as pessoas que são conhecidas, né, no meio artístico ou por youtubers, enfim, como elas estão divulgando mais isso está se tornando mais fácil falar e abordar esse assunto. As famílias também estão abordando mais esse assunto, né? Então, acho que a gente tem muito a evoluir ainda, mas já estamos num outro patamar, né? A respeito de falou da série Atypical, tem uma outra série também para recomendar, que é The Good Doctor, que é um médico que tem autismo. Então é muito interessante ver como ele tá nessa profissão que é tão, como é que eu vou dizer, não é um alto nível, mas é tão requisitada essa profissão, cuidando de vidas. E é muito interessante ver como ele lida com tudo isso e como as pessoas duvidam da capacidade dele tratar os pacientes por ele ter uma doença. Então é uma série muito bacana, assim, de recomendar. Outra dica bacana que ficou aí no nosso podcast, né? A gente tem alguma outra pergunta ainda? Sim. Então, a próxima pergunta seria: como identificar o transtorno do espectro autista? Uma pergunta importante. Você pode perceber, né, como ela já falou algumas coisas, tipo a irritabilidade, né? Um autista, ele tem uma irritabilidade muito grande. Ele, por exemplo, se tem uma pessoa que ele não gosta, ou até que ele nunca viu, e ele está vendo, ele vai se irritar com aquela pessoa. Ele não vai querer que aquela pessoa toque nele. Né? E muitas vezes você fala, que lindinho, não sabe que tem, né? Que lindinho, não sei o quê. Ele já se irrita e já quer expulsar aquela pessoa do seu ambiente. Né? Então ele tem uma irritabilidade, né, com qualquer coisa que foge à segurança dele.
né? Ele tem uma dificuldade em expressar devidamente os pensamentos da fala, né? Ele não consegue juntar as palavras corretamente para falar. Então, por isso, a inclusão nas escolas é uma coisa muito boa. Porque na escola você começa a juntar as coisas para eles, explicar as coisas para eles, para que eles consigam, né, se comunicar de alguma forma. Seja escrevendo, seja tentando falar cortado, de alguma forma eles vão se comunicar, né? Outra coisa, o entusiasmo excessivo ou obsessivo com algum assunto específico. Tem muito autista que ele tem uma paixão por matemática. Você bota uma conta ali e ele faz, e você vê gente assim que se diz normal e não faz. Tem dificuldade. Eu já peguei uma assim aqui numa escola que eu fui monitor, que eu botava as contas para ele e ele ia lá e fazia. Eles também têm uma paixão por televisão assim que é absurdo, né? Música, tem uns que têm um pensamento musical perfeito, né? Fora que eles são perfeccionistas. Ele vê uma coisa ali fora do lugar, ele vai lá e ajeita, ele quer aquilo daquele jeito. Então eles são excessivos. A preferência em brincar sozinho, né? É outra característica. Eles querem brincar sozinhos. Agora, se ele se apega a uma pessoa, ele vai querer aquela pessoa do lado dele sempre. Né? Mas a preferência dele é brincar sozinho. Por quê? Porque ele brincando sozinho, ele está seguro. Ele não vai se irritar. Ele brincando sozinho, ele não vai ter ninguém dizendo o que ele fazer. E assim ele se sente mais calmo, mais seguro. Ele vai conseguir fazer o que ele quer. Porque eles pensam assim. Eles querem fazer o que eles querem. Se você coloca uma coisa desafiadora para eles, já é uma coisa que irrita eles. É que é uma coisa que foge da rotina, e eles precisam da rotina. E muitas vezes acredito que quando eles agem dessa maneira, irritados e tudo mais, as pessoas confundem com criança mimada. Birra, né? Quando ainda não tem o diagnóstico, quando já tem, mas uma pessoa de fora começa a interagir com essa criança, é sempre uma criança mimada, os pais não dão educação, mas na verdade não é, né? Falta um pouco de senso, assim, até entender o que a criança tem. Os limites que ele tem, que alguns têm, outros, como a gente falou, né? A gente não está falando aqui das características de todos. A gente está falando que alguns têm esse tipo de característica, sim, outros não, né? Mas é uma tendência deles a se isolar e brincar mais sozinho em função das particularidades, né, desse pensamento deles, que é um pensamento mais organizado, mais linear, né? Isso. Eu estou levando em consideração aquilo que eu falei lá no início, né? Os autistas, eles são únicos. Isso, né? Cada um tem a sua característica. Tem outro aqui, que é os comportamentos autolesivos, ou seja, tem muitos autistas que você vai ver o dedo machucado, porque eles se irritam e colocam o dedo e aperta. Se você tocar ali, se ele deixar, claro, você vai ver que aquilo ali já está tão duro, de tão morder tanto ali, que já criou uma pele dura. Exatamente. Né? E não fica em carne viva mais. Às vezes até para se conter, né? Eles usam essa estratégia. Sim, eu ia comentar isso. Né? Por conta do controle, né? Isso. Controle pelas emoções, controle por aquilo que ele sente. E eu acho que é justamente por isso que ele tem, muitas vezes, padrões repetitivos, gestos. Isso é uma coisa diferente, no caso. Os portadores de TEA, eles têm movimentos repetitivos, gestos repetitivos, até o som, a emissão de sons repetitivos, e rituais, né? Então, porque isso eles seguem um controle, eles conseguem ter noção de como ele vai executar as coisas, de como ele funciona, chega num lugar, o que ele vai fazer, quais são as etapas que ele vai fazer dentro desse lugar, como ele usualmente está acostumado. Se algo foge desse controle, perturba. Muitas vezes podem acontecer as crises, né? E, por fim, a questão do som. É uma característica, assim, que eu imagino, né? Eu não sei como é que é. Eu nunca passei por isso, né? Mas eu imagino que deve ser muito perturbador para eles. Bater palmas, botar o som a toda altura. Eles gostam de ouvir música ambiente.
Eles não gostam de ouvir música, né, aloprada, aquele negócio altão no volume máximo. Eles se irritam com isso também. Até mesmo o movimento num shopping ou no supermercado, quando tem muito tumulto, muito barulho de pessoas conversando e música ao mesmo tempo, isso realmente desestabiliza, né? Então é algo que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes eles precisam sair daquele ambiente durante um tempo para poder se estabilizar de novo. E esse ambiente, uma das coisas que eu estava lendo até recentemente é quanto o sinal sonoro da escola pode incomodar, né? Incomoda até a gente, né? Porque às vezes a gente está concentrado em alguma coisa e aquele sinal estridente incomoda. Imagina para quem está num outro tipo de concentração, realizando uma outra atividade, né? Enfim, na sua condição ali, e toca aquele barulho. Então eu fiquei pensando, por que a gente não tem um outro sistema de comunicação na escola que não seja esse Mas eu ouvi falar que iam sinal, mudar né? para música, né? Não vão mais ter esse... É interessante, mais inclusivo, né? Vai ser musical agora, né? Cada escola vai ter uma música para poder mudar as turmas, né? Sim. Assim como também a questão dos fogos de artifício, né? Que já existe uma lei que não pode, existe até um certo volume, digamos assim. É o reconhecimento de outras condições, né? Neurologicamente diferentes. Sim. E incluir isso na nossa... Na rotina. Exatamente. E tu comentou ali do som, e também existem muitos abafadores de som, né? E eu lembro que no Atypical também ele usa esse abafador, porque ele tem uma sensibilidade das funções executivas muito forte, né? E isso é interessante que, com o passar do tempo por isso que é importante tu diagnosticar cedo, o quanto antes, né? E compreender as especificidades de cada caso e entender quais estratégias que o indivíduo pode, né, buscar, assim, com a ajuda da família, muitas vezes, quando criança, para lidar com aquelas condições. Então, às vezes, abafadores é uma das formas, espaços, né? Não é todos que aceitam, né, um abafador, porque eu sei que com muitos certeza. autistas não conseguem com nada na cabeça. Sim. Boné, chapéu, não conseguem. Então, deve ser bem complicado, né? Tem que estudar cada caso separado, porque não dá para botar não dá para generalizar que... Nesse caso, digamos que nesse caso em específico ele estivesse no shopping, como a prof falou, ele possivelmente sairia de lá. Tem gente que vai pro shopping e leva o abafador. Então depende muito de cada caso, cada condição. Perfeito. Mais alguma pergunta? Sim, acho que só para finalizar aqui, são 2 perguntas, mas elas se complementam. Quais são os profissionais que podem trabalhar com transtorno do espectro autista? E se tem alguma estratégia que pode ajudar a melhorar a interação dessas pessoas na sociedade? Então, muito se engana quando se pensa que só o psicólogo, só o psiquiatra que pode trabalhar com os autistas. Existe uma gama muito grande de profissionais, como o médico psiquiatra ou o neurologista, pedagogos e outros profissionais da educação, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. E ali as questões da terapia também muito se engana quando se pensa que a terapia se limita ao consultório. Né? Existe as terapias assistidas por animais, que incluem a ecoterapia, que é a questão ali dos cavalos, onde o paciente pode, inclusive, passar a conhecer a rotina, o cotidiano dos animais, participar da higienização e tudo que engloba ali os cuidados. Existem também a questão das ajudas caninas e com os felinos também, onde é possível que o profissional perceba o comportamento daquele paciente frente àquele animal e assim consiga entender melhor sobre a interação dele, né, e consiga pegar pontos ali que podem ser cruciais, de repente, para o tratamento, para a convivência, enfim, para o bem-estar. Essa terapia é muito interessante, né, porque quem tem o transtorno, eles têm uma certa empatia com o animal, eles já se identificam com o animal, e o animal, o cavalo, por exemplo, não é aquele animal que incomoda, ele tá ali quieto na dele, esperando a interação com o autista. Então, eu acho que é muito bacana trazer esse tipo de terapia, né? Que eu acredito que não seja tão forte assim hoje em dia, mas acho que poderia ser mais, não só para autismo, quanto para outras necessidades especiais. Né? Exatamente. Perfeito. E aí,
para finalizar também a questão da interação com a família, desses profissionais todos que atendem, né, equipe multiprofissional que atenda o indivíduo, né, ou a criança, ou o adolescente, sempre interagir muito com os familiares, porque é como vocês disseram, não se encerra naquela terapia, na sessão com o psicólogo, ou na sala de aula com o professor, né, ou numa atividade esportiva, enfim, não se encerra ali, né, ele continua na atividade em casa, nas rotinas que são feitas em casa, então essa interação com a família é extremamente importante, né. Então, eu acho que é isso, né, nós fizemos nosso primeiro podcast aqui sobre o transtorno conversando sobre o transtorno do espectro autista. Eu agradeço muito a participação de vocês, acho que foi um bate-papo bem legal e a gente espera em outras oportunidades poder trazer também outras informações para vocês. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite.